Olá, estamos aqui hoje para falar de um assunto bem complicado e eu acho que pertinente à vida da maioria das pessoas, Lídia. A arte de dizer não. Não em momentos em que o não é fundamental para que você se sinta mais leve por dizer não, mas e o quanto é difícil a gente chegar lá. Eu não sei dizer se eu já cheguei 100% não, Lídia Saeg, e você? Acho que 100% a gente nunca chega a nada, né? Mas depois que eu vi algumas amigas minhas morrerem, tô falando muito sério, literalmente, eu mudei radicalmente meu jeito de ser, porque eu vi o quanto elas se dedicaram a pessoas, ao trabalho, a muita coisa, e elas ficaram doentes, literalmente doentes, e não valeu a pena nada, né? Porque elas morreram e ficou tudo aí, e um bando de gente ingrata, e a vida é muito rápida, né, Fábio? E existe o não, Lídia, você sabe que o não parte de um princípio, até o não simples. Eu vou te dar um exemplo de não simples, né? Eu tô achando que hoje em dia tem o não composto e o não simples. Um não simples seria assim: Lídia, eu quero te convidar para jantar na minha casa. Eu quero tanto que você venha, por favor. E às vezes você até já tem um outro compromisso. Muitas pessoas já se viram nessa situação. Você tem um outro compromisso, mas a pessoa diz: não, porque você vindo, você vai deixar tudo tão melhor, você vai deixar mais especial. Aí você aflita de dizer: não posso, porque eu já estou. Eu vou sim, eu vou. Aí a gente aceita uma coisa, duas coisas, três coisas, não faz as três coisas e se sente culpado por ter aceito e por não fazer. Complicado isso. É muito complicado, eu acho que a gente fica abarrotado. Eu comecei a perceber que eu tava ficando muito abarrotada por um monte de coisa, nervosa. E quando eu fico abarrotada, eu fico nervosa e começo a ficar agressiva. Pelo fato de estar o tal do burnout que eu já tive. Mas, Fábio, lembra um assunto, gente, que eu e o Fábio a gente vai emendando, né? Uma coisa meio complicada. Mas como a gente não tem medo de ser feliz, a gente vai falar tudo. Lembra do egoísmo que nós falamos? Então, e a gente até conversou que o fato é que, às vezes, as pessoas egoístas, gente, é um fato, são mais felizes que a gente. O taurino, já, por si só, pelo próprio signo, ele é muito generoso. Então, ele já tem uma dificuldade de falar não. Ele é muito doador. Doador. E eu aprendi a duras penas, um pouquinho eu aprendi na infância, eu sou caçula de uma família árabe, com um pai árabe, super patriarcal, né? Se fala assim. E a minha mãe super dona de casa e tudo mais. E a minha mãe começou a perceber, eu era uma caçula dominada pelos irmãos, foi muito engraçado. Até esses dias eu tive bastante convívio com os meus irmãos e a gente relembra as coisas, né? E a ponto de eu tive que fazer ludoterapia. Olha, gente, eu tô falando de coisa de 40 anos atrás. Então, ludoterapia há 40 anos atrás era algo, assim, inovador, né? Mas a minha mãe, sempre uma mulher muito à frente do seu tempo. E lá eu fui aprender a dizer não, dentro de casa. A ludoterapia faz uso de brinquedos, de figuras infantis, de figuras imaginárias, para que você possa daí fazer uma terapia dentro daquele pequeno ser, né? Tanto que a ludoterapia é infantil. E eu vejo, assim, eu acho você muito parecido comigo. A gente deixou de fazer muita coisa nas nossas vidas pessoais. E talvez agora, como eu acho que a gente vai viver mais anos do que nossos pais viveram, do que muita gente que a gente conviveu, viveu, até porque a gente se cuida, né, todas essas coisas. Eu quero viver bastante. Então agora estou aprendendo a falar não. Cada vez mais eu estou aprendendo a falar não. Porque eu entendi que eu tenho limite. E quando você entende o seu limite, você entende que você tem que aprender a falar não. Não posso, não dá, eu não consigo. É muito importante. Eu vou dizer que eu acho que você está bem mais avançada nesse quesito do não do que eu. Mas eu estou conseguindo administrar algumas situações. Por exemplo,
Em função, né, que não foi do nada, não nasceu do repolho, em função de mais de 20 anos de carreira televisiva, apresentando programas, escrevendo livros, tudo isso, eu hoje cheguei num patamar em que, assim, para muitas situações, a minha presença para estar em algum lugar é cobrada. Vou te dar um exemplo clássico. Eu cobro para estar em algum lugar. É a tua profissão, É a minha não é? profissão, né? É como você cobra para vender joias e assim cada um vai fazendo. E as pessoas dizem assim, mas custa você dar uma passada na minha inauguração? Não custa nada. Mas não tem problema. Olha quantos nãos. Não custa nada, não tem problema, não vai te tirar pedaço, não. E aí eu consigo hoje em dia responder, então, não pagando, eu não vou estar indo bem gerundiado, porque eu não vou. Demorou. Porque antes eu fazia, tá bom, vai. Bom, mas eu brigava com você sobre isso, Quanto não é? eu fiz isso? Quanto eu fiz isso? E você me deu cada pito? Claro, porque as pessoas precisam entender que o mesmo não que elas falam pra gente, elas ensinam a gente também a falar não. E eu sou fruto dos nãos que eu recebi, de muitos nãos que eu recebi. Então, eu acho que a gente só evolui na vida com tudo que a gente errou e perdeu, ou você aprende com tudo que você errou e perdeu, ou tudo que você passou não serviu para nada. Então, é melhor você aprender e não cometer os mesmos erros do que você cometer novamente os mesmos erros. Eu ando muito... eu tô com meu limite muito... Isso eu não vou viver novamente. Isto eu não quero, isto eu não preciso mais. E é isso que a gente tem que entender. E economizar tempo. Porque também, Fábio, quando a gente chega nos 50 anos, quanto tempo mais a gente tem, não é? Então, eu não tenho mais 20 anos, nem 30, para poder errar mais um monte de vezes, né? Então, Pelo menos tentar não errar, né? É o que a gente pode fazer, porque sempre a gente pode até errar. Mas, assim, não dá mais para ser um erro inconsequente. Não são mais inconsequentes. Tem consequência, tem peso. Veja uma curiosidade, veja você uma curiosidade da língua portuguesa. Quando você faz uma oferta com a negativa antes da oferta, ela passa a ser algo absolutamente negativo. Por exemplo, eu não quero que você tome água. Se eu disser, Lídia, você não quer um copo d'água? Você já me deu ou não? Não. Lídia, você não toma um cafezinho? Não. Acabou. As pessoas direcionam ou não conforme a conveniência delas. Gente, eu tenho por hábito corrigir todos os textos da minha empresa, porque a neurolinguística é algo muito importante. E nos textos que você vai até falar, se comunicar com o cliente. Gente, e eu digo que cliente começa dentro da sua empresa, dentro da sua casa, com o seu marido, com o seu filho, todo mundo é seu cliente, né? A partir do momento que você acorda, se você quer a sua manicure, querida, seria tão bom hoje você dar uma passadinha aqui e fazer minha unha. Agora, se eu mandar para ela assim, você não pode passar aqui para fazer... Não, não posso. Você já deu o texto, não posso. Né? Então, é exatamente isso que você acabou de falar. Então, precisa tomar muito cuidado como você fala. Então, seria tão bom, eu preciso tanto que você me ajude. Seria tão bom se você desse uma passadinha aqui hoje. Seria tão bom se você pudesse fazer o meu cabelo. Eu preciso de você. O meu trabalho é muito bom, vai ser muito bom e útil para você. Agora, você não quer o meu trabalho? O exercício daquilo que nos é conveniente nos faz muito bem. Porque eu acho que a gente pode sim medir situações e pessoas para as quais nãos devem ser utilizados com mais frequência e o inverso também. Eu sou absolutamente... E eu uma vez escutei, há pouco tempo, a gente tem que ser seletivo até no não. Tem pessoas que caberiam não, mas pelo discurso histórico, pelo discurso de relação profissional, pelo discurso de relação pessoal, pelo discurso de vida com esta pessoa, ela merece o seu sim e vale a pena se esforçar mais para esse sim. Tem outras pessoas que são absolutamente dignas do seu não de imediato. E é isso que a gente tem que saber avaliar. Então quando você diz assim, eu tô dominando não. Agora eu falo não pra isso, falo não pra aquilo. Cuidado pra não usar o não errado. Sim. O não errado... Entra no egoísmo, né? Entra no egoísmo e pode ser muito perigoso. Quer dizer, uma pessoa que sempre te ajudou, sempre te deu a mão, no momento que ela está te pedindo, sempre te contratou pra alguma coisa, sempre te pagou pelo seu trabalho, no momento em que ela precisa de você e que se você der uma ajeitada, você consegue fazer, é caso de dizer não?
Cuidado com o não fora de hora, porque o não fora de hora pode te fechar portas para o resto da sua vida. Eu acho muito importante empregar o não, mas o não tem que ser muito consciente e até inteligente. Mas então, eu acho que tudo tem que ser consciente, né, Fábio? E inteligente. Viva a vida inteligente. Mas mesmo as pessoas que não têm esse alcance que nós temos, porque também eu demorei um tempão para entender que nem todo mundo tem a nossa facilidade de entendimento para as coisas. E nem todo mundo tem a nossa rapidez, né? Então, essa parte, pelo menos da consciência, eu sempre peço para os meus filhos lerem 3, 4 vezes algo antes de responder. E antes também de enviar um texto. Porque o grande problema da população, da vida hoje, é a comunicação. E isso hoje, de você escrever um texto, é o WhatsApp, né? Vamos falar assim do WhatsApp. Pum, aperta. Meu, já foi. E se faltou uma vírgula, né? Tem aquelas frases, eu até queria estar aqui escrevendo para vocês. Não, vírgula, porque eu te amo. Isso é sensacional. É sensacional, né? Isso é sensacional. Não, eu te amo. Não, vírgula, eu te amo. Né? Uma vírgula muda tudo. E uma vírgula pode mudar até um processo, né? Não prenda ele. Não, vírgula, prenda ele. Né? É incrível isso. E é incrível como as pessoas precisam ter mais consciência e prestar muita atenção. E você sabe, Lídia, que mais até do que ortograficamente a gente até consegue identificar isso, né? Porque você tem a vírgula, você tem o ponto, você tem a exclamação, ok, você tem a interrogação, não, pode ser uma outra coisa. Mas existe uma coisa que eu cada vez mais adoro. Eu sou responsável por aquilo que eu digo, não por aquilo que você entende. O entendimento das pessoas, muitas vezes você deixa uma coisa clara de uma maneira e a pessoa se ofende ou se magoa por uma predisposição dela para que isso acontecesse. E o não está muito atrelado a isso, sabe? A pessoa às vezes acredita que o não é te renegar, o não é não te querer bem, o não é falta de afeição. E não precisa ser isso, pode ser a indisponibilidade, pode ser a prioridade. Posso falar uma palavra importantíssima? Qual é? Que eu quero até falar que uma pessoa que me ensinou muito sobre isso, chama Sandra, que é uma grande amiga minha. Eu vira e mexe, eu falo dela, né? Mas ela é muito boa pra mim. Eu sou muito grata a ela. Preservação. Eu acho que essa palavra é muito importante. Às vezes, e eu falo isso até para os jovens, se tiverem jovens ouvindo, e isso é muito importante até para os filhos, para os nossos filhos, para os seus sobrinhos, que eu sei que você considera meus filhos, seus sobrinhos, sua família, os seus sobrinhos, inclusive. E isso serve até para drogas, viu, gente? O primeiro não é super importante, porque é algo de preservação sua. Às vezes você não subir num carro que a pessoa está drogada, que a pessoa que está dirigindo está bêbada. Você falar não, obrigada, não, eu não vou aceitar essa carona. Você pode estar preservando a sua vida. Não, eu não vou aceitar essa balinha. Não, eu não vou fumar a primeira droga, ingerir a primeira droga. Você pode estar preservando a sua vida, porque você pode ter uma predisposição química no seu corpo. E isso pode te levar para um caminho sem volta. Para ser um adicto, né? Que é uma coisa. Mas isso é uma coisa que nós voltamos até a falar nesse tema um dia. Mas você está dizendo, olha como a essência do não vai para coisas às vezes tão mais sérias. Não, eu não faço sexo sem preservativo, sem uma proteção. Não, eu não vou fazer sem uma proteção. Porque isso também pode te trazer uma doença que, tem tratamento? Tem, mas você quer ficar se tratando a sua vida inteira? Então, gente, quem estiver ouvindo, eu espero que todas as idades possam ouvir esse canal. Não é uma palavra de preservação. Você pode salvar vidas. Ensinem seus filhos, seus parentes, seus amigos, qualquer pessoa que você esteja conversando a falar não. E eu posso só fazer uma coisa aqui? O meu pai sempre falava para mim, na dúvida, diga não. Sabe por quê?
Porque depois você pode refletir. Se você quiser dizer sim depois, há tempo. Dá tempo. Você pode virar e falar, sabe, aquele dia eu falei não, mas depois eu fiquei pensando, eu acho que dá pra gente fazer isso sim. Mas o contrário, não dá pra você falar. Não dá. Se você já disse sim, depois você não consegue falar não, porque você já provou, já testou, já ingeriu, já entrou no carro, talvez até já morreu. Olha, eu entendo que a premissa do não, ela vai para mim de uma maneira onde acontece o seguinte, pode ser uma preservação, isso é uma preservação seríssima, eu acho que é uma coisa muito pertinente até para essa garotada toda, mas esse nosso não já na vida adulta, né, na vida pronta, onde você associa o não à falta de carinho, o não... Eu lembro da minha infância e vejo que uma série de nãos da minha mãe, não, só me trouxeram sims na vida. Veja como um bom não, um não bem empregado, pode edificar alguém e trazer uma série de sims que vão vir na decorrência disso. E aí eu vejo outras tantas figuras, crianças e pessoas que cresceram junto comigo e tudo isso, e que ouviram tantos sims e que a vida virou um grande não. É isso, quer dizer, você como mãe, né? Eu não sou pai, né? Eu não posso dizer com essa propriedade, eu digo como observador. Não deve ser fácil você dizer não para quando um filho te pede uma coisa. Eu imagino que não seja uma tarefa fácil, mas ou quando um amor te pede alguma coisa, quando alguém especial, um grande amigo, mas esse não pode reverter em tantos sims para a relação que é muito bom. Sim, é educador, né? O não é educador, é disciplina. Você sabe, eu tenho uma faixa, uma vez a minha filha pediu para ir para o Rio de Janeiro, ela tinha 15 ou 16 anos, com uma turma, para ir num show. Gente, foi uma guerra na minha casa, me custou não sei quantas horas de sono, muito cansativo. Vamos economizar tempo e eu fiz uma faixa e pus na frente da minha casa. E eu escrevi assim, filha, não, vírgula, porque eu te amo. Ponto. E eu disse não para ela e eu acho que eu fui uma das únicas mães que disse não. E aconteceu uma série de problemas com essas meninas lá nessa cidade e foi complicadíssimo o que aconteceu. Então, sim, a gente pode evitar uma série de coisas para o futuro, para os filhos. E é sempre que é o que eu digo, dá tempo depois de fazer outras coisas e viverem experiências. Mas entre relações, eu acho que o excesso de não, aí entrando na parte do egoísmo, o excesso de não pode também levar a pessoa, por isso que eu acho que tudo tem que ter uma balança, Sim. a ser um ser sozinho. Porque ninguém vive só, ninguém vive no seu próprio egoísmo, todo mundo... existe um vídeo muito bacana que fala da inter-relação e da interdependência das pessoas. Todo mundo precisa de mais alguém para viver, todo mundo precisa dos seres humanos, porque um traz a comida, um planta, o outro colhe, o outro transporta, o outro engarrafa, o outro colhe, o outro cozinha, um tem a casa, um tem o lar. É uma e uma corrente. interdependência, né? E não pode só um falar sim e o outro falar só não. Então, existe aí um equilíbrio e eu acho que na vida tudo é equilíbrio e eu acho que todos nós ficamos a vida inteira buscando esse equilíbrio, não é? Que é aquela frase, toma lá da cá, é uma via de duas mãos, e tem que ter essa troca entre os seres humanos e as pessoas, né? Eu escutei esses dias e voltei, não foi a primeira vez, uma coisa que me faz pensar sempre. Ah, porque tal, eu fui, afinal de contas, eu tinha uma obrigação de ir a essa missa, ou qualquer coisa assim, vai. E aí eu escuto outra pessoa assim, imagina, a gente não é obrigado a fazer nada. Eu não consigo pensar dessa maneira. Eu me sinto literalmente obrigado, não por estar com um revólver na cabeça, ou porque alguém está me empurrando, não. Tem coisas em que os meus valores me dizem sim, eu tenho que ir. Tá, tô exausto. Imagina dizer, não, eu não vou na missa de alguém. Tá uma perda, né? Porque na festa, eu acho que na festa você não é obrigado a ir. Agora, num momento de necessidade de alguém, você dizer, a pessoa tem que entender, eu trabalhei o dia inteiro, tô exausto.
tô exausto. Até porque pra gente que nasceu cansada, eu aconselho a viver deitado. Viva deitado, que você já vive descansando, entendeu? Porque é uma coisa, eu nunca vi. E aí a gente se justifica com isso. Quer dizer, em momentos em que você é tão imprescindível para outra pessoa, você tem que estar disponível sim. Então esses são momentos de sim inquestionável. Verdade. E tem outros tantos que não. Que é o teu lado doador, né? Mas é por isso que você tem tantos amigos, né? Que é essa coisa do viver em sociedade. Então, mas isso, Fábio, eu acredito que também é muito de cada um, né? Aí já você não está falando de limite, né? Que é aquele outro não que a gente estava conversando, mas é o lado doador e é o lado do eu recebi tanto daquela família, nesse momento aquela família precisa de mim, então esse meu não eu vou guardar na minha caixinha preta, nas minhas vontades, na minha preguiça, e eu vou me doar, e eu acho que isso é super bacana, e é por isso que você não recebe nãos. Eu acho que a vida é feita de uma troca, né? Então as pessoas falam assim, nossa, como, não sobre mim, no geral. Puxa, mas tal pessoa, como a coisa dá certo pra ela, coloque-se nos sapatos, né? Como a gente fala em inglês. Vista os sapatos, calce o sapato do outro e entenda, essa pessoa é sortuda. Será que as coisas acontecem para ela e as oportunidades acontecem por sorte? A vida não poderia estar baseada em sorte e falta de sorte, porque seria uma luta em glória, seria uma coisa sem justificativa. Deve haver merecimento. E o merecimento tem que ter reconhecimento. Então eu prefiro dizer não muitas vezes para umas coisinhas que eventualmente eu até pudesse concordar, para eu estar pronto para aquele sim necessário. Sabe aquele sim necessário? Sim. Você escuta no tom de voz da pessoa, Lídia, eu preciso de você. Nossa, eu chego lá antes de desligar o telefone. Você nem desliga, você já está no carro, direcionando, vira à direita, sai à esquerda, vai, acelera, passa. Já aconteceu, inclusive, né? Já aconteceu. Mas isso eu não sei, eu acho que essas pessoas estão se tornando raridade, né? Mas eu acho que eu e você, nós fomos dois taurinos que tivemos muita dificuldade para aprender a dizer não. Não foi? E o que eu acho que é bacana, que todo mundo... Eu demorei para acreditar nessa história dos signos, tá? Um dia a gente tem que falar mais sobre isso. E eu vejo que tem características que são muito pertinentes a cada criação, signo. Fábio. Ou a criação ser muito parecida. Ou por isso que a gente também. é tão amigo. Porque a gente é muito parecido em muita coisa. Agora, você sabe um não, que até é uma música do Lulu Santos? Gente, eu gosto disso tanto. Quando você chega com pessoas, no momento em que você chega à seguinte conclusão. Eu não te quero bem, não te quero mal, eu simplesmente não te quero mais. Isso, gente, é só isso. Eu amo essa música. Isso diz tanto. Não tô canalizando pra você nenhuma coisa ruim, de jeito nenhum, nem quero pensar isso na minha vida. Não estou direcionando a você mais nenhuma paixão, minhas paixões por você se esgotaram, mas eu não quero mais a sua presença, porque você é tóxico pra mim. Você é tóxico, você me faz mal. Você é uma coisa que não me faz bem. Por mais que você conviva com essa pessoa... como eu passei por isso, não, Fábio? Gente que você conviveu 30 anos. Você conviveu, você fala, nossa, mas eu conheço essa pessoa a vida inteira. Às vezes os caminhos foram indo tão longe, ou você não enxergou. No dia que você enxerga, diga não te quero mais. Não te quero mais não é maldoso, não é ruim, é libertador. E eu disse, então não te quero mais. Eu tô um perigo com esses não te quero mais, tá uma coisa. Eu tô preenchendo uma cartela de bingo. Não, mas acho que hoje em dia, a gente já fala com maturidade, acho que a gente já fala com mais equilíbrio, com bastante seriedade no nosso não, né? E também com um certo jeito. E eu uso muito na minha profissão. Eu sei, na parte profissional, eu sempre tive que usar muito, porque eu sempre tive que ser muito criteriosa, inclusive nas compras, né? Então, ofereci negócios, né? Grandes ofertas de negócios fáceis. Não, obrigada. Lídia, não, obrigada. Eu acho que a minha vida inteira na parte na parte de negociação, eu usei muito não. Esse foi um exercício para mim. E o que me livrou de muitos problemas, o que me trouxe muitos sims e muita credibilidade. Então, eu acredito que isso na parte que você também aprendeu tarde, na parte profissional, a falar não. Até para peneirar e ter a escolha, assim como eu escolhia pedras melhores e mercadoria melhores, com os meus nãos, você aprendeu a escolher clientes, eventos e
né, com excelência. Pessoas à volta também. É. Gente, o não é maldoso. O não, sabe? Vamos mudar essa história. Sim, é legal, é bacana e é super yuppie. Não, é uma coisa, é bravo, é ruim, é difícil. Tal pessoa é difícil, tal pessoa tem personalidade forte, tal pessoa tem um gênio. Nossa, fulano tem um gênio, ele fala não. Ué, não pode ser tão necessário. O não pra mim está libertador. Você se liberta com o não? Pensa nisso. A gente tem que se libertar um pouco das coisas. O não é libertador. Gente, demorei muitos anos para falar isso. Vocês estão ouvindo de uma pessoa extremamente preocupada. Eu tenho empatia com todo mundo. Eu sei que eu sou generosa. Eu sou uma pessoa preocupada com o planeta, com o mundo. Mas o não é libertador. É a palavra correta. E é preservação. Então, acreditando nisso, vou dizer para vocês. Você teve um grande prazer em nos escutar hoje? Que ótimo, continue escutando. Você tem uma sugestão a fazer de um assunto que você gostaria que nós abordássemos e falássemos? Porque isso aqui é uma grande conversa de compadre e comadre, de comadres, de compadres, sem toda a história do gênero tão presente em tudo que a gente tem falado hoje, mas é uma coisa verdadeira. Tudo aquilo que é verdadeiro só vai nos acrescentar. E olha, vou falar uma coisa. Se você tem amigos e familiares que você gostaria que eu ouvisse essa conversa que eu e o Fábio tivemos aqui hoje sobre o não, pede para eles se inscreverem no nosso canal. Essa conversa que talvez você não consiga falar para alguém. Fala para a pessoa assistir o nosso canal no YouTube, pede para se inscrever, tá bom? E vem Tem sem que medo. tocar o sino. Ah, tá. Tocar o sino, tem que clicar, tem que fazer tudo, que a gente também tá moderninho, pensem em vocês. Vocês acham que a gente é o quê? Dinossauros? Não, não somos! Então é isso, façam tudo e nos tragam esse prazer da companhia de vocês. E cada vez mais e mais pessoas ficaremos mais fortes, mais unidos e não nos afastaremos de vocês. Então até o próximo programa. Foi uma delícia, beijos mil. E olha, a gente tá sempre aqui, sem medo De ser feliz. Vem.